Bem-vindos ao canal do Trouxa. Fazia um tempinho que eu não gravava de madrugada e o bom disso é que eu posso falar num tom de voz mais ameno, a gente não tem aquele monte de ruído externo, né? E eu tava lendo um livro aqui, que é basicamente Liberte-se com Sartre, e ele fala muito sobre existencialismo, né? Você se desprender da aprovação social, concordo com algumas coisas, discordo com outras. E eu fiquei pensando, cara, você se sente sozinho? Por que a gente se sente sozinho e vazio às vezes, né? Primeiro, é o seguinte, o vazio existencial, ele pode ser interpretado de várias maneiras, né? Cada indivíduo interpreta a realidade de uma maneira. O que eu vou fazer nesse vídeo é te dar a minha interpretação, aí você vê o que faz sentido, o que não faz. Isso é quase uma live assim, né? Que eu tava meio inquieto, falei, cara, vou gravar que eu tô com isso na cabeça. Seguinte, ó. O que eu vou falar aqui, ele tem um pouco de observação a posteriori, ou seja, tem um pouco de empirismo, né? Mas ele tem algumas deduções que é a priori, quer dizer, antes da experiência. Então, esse termo a posteriori significa pós-experiência, a priori, antes da experiência. Eu deduzi o seguinte, ó, da onde vem o vazio existencial que a gente sente? Ele vem da necessidade biológica que a gente tem de se reproduzir, ou seja, a gente se sente vazio às vezes porque a gente tem um impulso biológico dentro da gente para a gente perpetuar a nossa espécie. Por isso que muitas pessoas elas só se sentem completas depois que ela tem um filho. Então não é tão difícil de você imaginar isso. Se você observar um pouquinho, você vai perceber que toda forma de vida existente no nosso planeta, talvez a gente seja a única exceção, mas eu acho que não é. Posso estar errado, tá? Por isso que eu falei, eu acho que não é. A percepção que eu tenho é a seguinte, ó. Toda forma de vida existente no nosso planeta, ela existe basicamente para perpetuar a própria existência. Acaba sendo quase uma tautologia, né? Se você tentar pensar qual que é o motivo da nossa existência, continuar existindo, ou seja, você não explicou nada. O que vem à minha cabeça é que realmente a gente não tem um motivo no sentido assim, um propósito para existir. A gente pode criar qualquer propósito. Eu já vou entrar no aspecto espiritual religioso, tá, nesse vídeo. Não vou me esquivar disso. Mas, basicamente, se você pensar um pouquinho, o que é o vazio que os seres humanos sentem? A gente é meio que condenado a sentir esse vazio porque a gente tem a racionalidade, a gente tem algo que na filosofia, porra, de madrugada vai passar um arrombado fazendo barulho, olha lá. A gente tem uma coisa que dentro da filosofia se chama qualia, que significa experiência em primeira pessoa. Então assim, olha que louco, o fato que você não está completamente alheio à realidade, ou seja, aquilo que está externo a você, faz com que você comece a buscar propósito nas coisas, porque a sua racionalidade faz com que você interprete os fenômenos que acontecem ao seu redor. Então, se você fosse simplesmente um robô biológico, assim, 100%, você ia apenas seguir os seus instintos, né? Sem colocar juízo de valor. Juízo de valor é, você não ia colocar algo como mais importante, menos importante, algo como bom ou ruim, não existiria ética, não existiria moral, você simplesmente agiria respondendo a estímulos, né? E esse estímulo que a gente sente de se reproduzir, o famoso impulso sexual aí que a gente tem, é o que causa muito desse nosso vazio existencial, se não, acho que, sei lá, quase 100% dele. Por quê? Uma vez que o indivíduo criou um legado no sentido biológico, ou seja, ele se reproduziu, a vida dele, né, ele sabe que a vida dele vai chegar até certo ponto, e aí a vida dele vai acabar, mas um pedacinho da existência dele, que é o filho, a filha, né, vai continuar existindo. Então, observando a natureza, você consegue perceber isso, né? Que todo organismo vivo ele tende a buscar se reproduzir, né? Perpetuar a própria existência. E se você perceber algumas pessoas, cara, quando elas encontram o famoso amor, né? Ela encontra um mozão aí, a pessoa fica extasiada com aquela enxurrada de hormônio, né? Que o corpo começa a produzir. Por quê?
é um incentivo do corpo para que ele se reproduza. Porque a gente tem tanto impulso sexual para se reproduzir. Então imagina um indivíduo assim, que ele não acredita em Deus, ele não tem nenhuma religião, ele não tem um lado espiritual desenvolvido, né? Então ele é 100% assim, racional no sentido de não usar a fé, ele só usa a razão. Aí imagina que esse indivíduo ele tem certo problema em interagir socialmente com outras pessoas. Então assim, ele não tem o contato social, a gente tem um impulso dentro da gente também de ser seres sociais porque potencializa a nossa chance de reprodução e tem o aspecto de proteção, tirando o aspecto antropológico que é a gente tinha arranjos menores, né? Passamos a ter arranjos com mais pessoas porque aumenta nossas chances de proteção. Esse indivíduo ele já vai sentir que alguma coisa está errada e o nosso problema é que a gente mistifica isso, né? Esse vazio que ele sente são hormônios que o corpo dele está colocando ali para que ele age. Então é um cara que se sente triste, que se sente estressado, ou seja, cortisol ali na corrente sanguínea dele e vários outros hormônios que vão fazer ele se sentir mal. Então a tristeza que você sente, o tédio que você sente, o desconforto que você sente, né, que você tem aí, é um impulso para que você haja, simplesmente isso. Então se você está se sentindo muito vazio, né, caso não seja um quadro clínico aí de depressão, que você precisa ir num psicólogo, fazer psicoterapia, às vezes até precisar ir num psiquiatra, precisar de medicamento, uma intervenção mais séria. Se não for o caso, é simplesmente um mecanismo biológico que você tem aí, que a natureza programou você, tá? Eu não estou entrando no aspecto de fé, mas que a natureza programou para que você haja. Agir em que sentido? Para que você se reproduza. E aconteceu algo bem interessante que me fez ter essa reflexão, que é um grande amigo meu que teve depressão a vida inteira, que esteve sentindo triste a vida inteira, e é um cara bonito, ele é bem sucedido, ele é muito bom na área dele, né? Tá, assim, tem um emprego que ele ganha bem, ele é muito inteligente, então ele consegue compreender várias coisas, não é um cara burro, mas ele tinha um problema aí no filtro social, ele não gostava de estar no meio de pessoas, ele sempre foi deprimido, sempre foi triste. De uns meses pra cá ele começou a refletir sobre várias coisas, começou a tentar sair um pouquinho mais, ter contato social. Basicamente o cara mudou porque ele arrumou uma namorada. Ele encontrou um mozão, então a menina tá fazendo muito bem pra ele, eles se dão super bem. E ele sempre teve esse sonho aí de constituir família, ele vê muito assim, ele se inspira muito no pai dele, na mãe dele, né? Ele tipo pensa, nossa, pra mim o sentido da minha vida seria continuar nesse emprego que eu tenho, que é bom, mas que continuava mantendo o vazio dele, né? O emprego não solucionava o problema de vazio. Ele é um cara assim bem novo que já conquistou várias coisas na vida, mas ele tinha esse vazio. Ele pensava, eu quero ter família, ter meus filhos. E agora o cara está num relacionamento, né? Ele está muito feliz e ele dá risada, ele abraça as pessoas. Ele não fazia isso. Ele mudou muito nesse sentido. E ele sempre falava, a felicidade, né, é só uma ilusão, uma coisa momentânea ali, blá blá blá, as pessoas se enganam. Mas agora ele está genuinamente feliz. Isso é muito louco. E aí eu pensei, cara, mas, porra, o aspecto biológico, ou seja, o corpo dele está produzindo outros hormônios agora, né, para que ele seja incentivado a manter esse comportamento. É isso, gente. Por isso que é importante a gente entender os processos que acontecem dentro da gente. Então, caso você se sinta vazio, não necessariamente, né, tem alguma coisa extremamente errada, talvez esteja algo extremamente certo com você, seu corpo está te avisando que você precisa fazer algo. Eu não estou falando nesse vídeo para você ir fazer filho, cara, não é isso, eu só estou tentando fazer algo descritivo e não normativo, tá? Não estou colocando nenhum juízo de valor, não estou falando que isso que eu estou descrevendo, caso esteja certo, seja bom ou ruim, só estou falando que é a maneira que eu entendi, interpretei essa situação. Talvez esteja errada, eu acredito que seja certa. Algumas pessoas atribuem esse vazio existencial pela falta de Deus, mas você assumir que existe um Deus que te criou com um propósito já é uma interpretação subjetiva daquilo, né? Pode ser que esteja errada. Você está usando um argumento baseado em fé. Talvez exista um Deus que te criou com um propósito, mas muito provavelmente não existe. A gente inventou isso para meio que
suprir um pouco essa necessidade do vazio existencial, ou pelo menos dar um rumo. Eu me sinto assim porque eu preciso me achegar a Deus. E o que acontece? Você começa a ter contato com alguma religião, com alguma crença, você começa a ter contato social, você se sente um pouquinho melhor porque você se identifica com um grupo. Presta atenção nisso. Você se identificar com um grupo vai fazer você sentir menos vazio. Por quê? Porque o seu cérebro vai entender que você está aumentando as chances de você se reproduzir. O que acontece? O cara entra numa igreja, vai numa seita, alguma coisa, conhece alguma pessoa que tem a mesma visão que ele, acaba entrando num relacionamento. Acontece muito isso, vocês sabem, né? Então, muito desse vazio que a gente tem, vem também da aprovação social. Você vê todo mundo ali, os amigos começam a casar, ter filho, namorar, você vai sentindo como se tivesse meio deixado de lado ali, né? Ou o contrário, você começa a ter uma busca hedonista, você começa a buscar prazer acima de tudo, então você não consegue mais ficar sozinho, você começa a ir atrás de sexo desenfreado, de encher a cara, de fazer várias coisas para preencher aquele vazio. Por isso que você tem que começar a sua jornada de autoconhecimento aprendendo a ficar só, a questionar as coisas. Eu tava fazendo isso aqui meia hora atrás, tava ali pensando, eu falei, caramba, cara, o que é essa vontade de fazer algo? Vou gravar um vídeo, vou produzir algo desse tédio que eu tô sentindo, esse desconforto, né? E agora eu estou me sentindo melhor porque eu estou produzindo algo que veio de um desconforto. É o que eu falei num vídeo ali sobre você hackear a tristeza aí, né? Você aumentar o seu valor social. Então, me fala aí se você se sente vazio às vezes e o que você acha dessa reflexão, cara? Que talvez Schopenhauer falou isso muito assertivamente, né? Ele mandou muito bem, ele falou, ele foi muito assertivo, tava procurando a palavra, que é: o amor nada mais é que a vontade de fazer um bebê. Ou seja, eu já vou mais além, o vazio existencial que você sente é basicamente a vontade de se reproduzir, de fazer um bebê. Então, como que você lida com isso? Não necessariamente esse vazio só vai ser suprido com você tendo uma família, tendo filhos, não. O que você pode fazer é entender o que está acontecendo. Você vai lidar com o impulso sexual aí, se relacionando com alguém, né? Eu já falei para você aderir ao NoFap, boicotar, né, qualquer tipo de vídeo aí, essas coisas, você não viver de simulação, mas tenha contato com outras pessoas. Não necessariamente você vai ter relação sexual só para ter filhos, você não precisa disso, mas o fato de você se relacionar sexualmente com alguém, eu tô te mandando transar, tá? Caso você não tenha entendido. O fato de você fazer isso vai diminuir aquele sentimento de desconforto. A gente brinca, né? O cara que transa não quer guerra com ninguém. Isso vai te fazer sentir muito bem, né? A partir daí, você buscar aquilo que potencializa a sua existência se desprendendo de aprovação social. Que aí as pessoas vão querer a sua aprovação e não o contrário. Eu já falei disso em outros vídeos, tá? Então, você mente porque talvez você não esteja se reproduzindo, seu cérebro entende aí que você vai ser extinto, ele faz esse desconforto existir. Você está talvez tentando se adequar a algum padrão social que não é aquilo que vai te fazer bem, então você está tentando usar uma máscara para viver em sociedade. Talvez você esteja num emprego que você odeie, você esteja se sentindo feio por causa de algum padrão que você quer, né, se adequar. Então todo esse desconforto vem da nossa necessidade biológica de se reproduzir. No final das contas, a gente é um bando de escravo biológico aí. A gente está condenado a essa condição? Não necessariamente, a gente consegue hackear ela, né? Passar por cima dela, mas ela precisa ser aceita, entendida, e aí você começa a lidar com ela, tá bom? Eu vou terminar esse vídeo por aqui, né? Era para fazer um vídeo de 10 minutos, já tá com 14. Mas obrigado por ficar comigo até aqui, Assim que eu renderizar esse vídeo já vou postar ele, porque eu vou postar agora de madrugada. E aí, se eu tiver com insônia, a gente bate uma conversa aí, vai conversando aí nos comentários, né? A gente bate um papo. E gostou do vídeo, comenta, ativa o sininho, tá? Que isso vai fazer as recomendações do vídeo chegar a você. Links de apoia-se estão aqui. Sobre o meu livro, provavelmente entre 10 dias aí, talvez eu consiga já lançar ele, tá? Então tenha paciência, ele está em fase de revisão. E beijo do trouxa. Não se sinta vazio. Busque potencializar a sua existência e aproveitar a sua própria companhia.